já fui em congressos com messiânicos de mais de 40 países, contato com líderes. As pessoas esqueceram a dimensão espiritual. E hoje, eu vou fazendo essa breve introdução, mas eu quero deixar bem claro que se você não estiver ligado ao mundo espiritual, você corre o sério risco de sucumbir na sua jornada, de entrar em apostasia. Por quê? Porque nós somos terrenos, nós somos físicos. O que nos sustenta é a nossa ligação com Shefa. Shefa é a fonte de tudo. Alguns traduzem como energia, mas é a fonte de tudo que é Hashem. Ele é a fonte. Você tem que estar ligado à fonte de luz que é o eterno. E se você não tiver esta ligação, você vai ficar apenas numa dimensão física. E numa dimensão física, você vai ser dominado pela carnalidade e você vai terminar o quê? Caindo. Meus irmãos, eu quero falar um pouco, sobre a literatura apocalíptica judaica, que é o tema, eu não vou fugir não, tá? Eu tenho várias características, mas eu quero inicialmente fazer uma introdução dizendo o seguinte, sobre o mundo físico e o espiritual. Vejam, quando eu olho para uma árvore hoje, aqui no quintal de casa, eu olhei para uma árvore. Eu vi a árvore, mas eu não vi a raiz desta árvore. Eu vi a árvore, mas eu não vi a raiz. Por quê? Porque a raiz está oculta debaixo da terra. Da mesma maneira, o mundo espiritual. O mundo espiritual existe, mas ele é invisível aos nossos olhos. Tal como eu olho para a árvore, eu não vi a raiz, mas eu sei que a raiz está ali. Assim é o mundo espiritual. Eu não vejo com os meus olhos físicos, mas eu sei que o mundo espiritual existe. A mesma coisa é a nossa Neshama, a nossa alma divina. A nossa alma divina, o corpo é a sua carcaça. A nossa Neshama, a alma divina, é a parte mais importante de nós. A tua parte mais importante é a tua Neshama. Mas nós não a vemos. Você nunca viu a sua Neshama. Tal como eu não vi hoje a raiz da árvore. E eu falei em um show passado que nesse mundo há versículos da Brita Rabachá que falam que as pessoas sem Deus estão mortas. As pessoas são mortas. Eu até falei, que a Bíblia profetizou sobre o zumbi. O mundo está cheio de zumbi. Quem não serve o eterno está morto espiritualmente. E eu citei versículos sobre isso. Então veja, o que você enxerga no mundo físico? Você enxerga os mortos, as pessoas sem Deus. Você enxerga a fisicalidade. Mas nós não enxergamos o espírito. E, na verdade, o espírito que é a fonte de vida. Mas nós não vemos, com os nossos sentidos humanos, as coisas espirituais. Nós vemos as coisas físicas e as coisas materiais. Nós não vemos o mundo espiritual, nós não vemos a nossa Neshama, a nossa alma divina, nós não vemos a Hashem face a face. Porém, meus irmãos, o que o apocalipticismo do Novo Testamento nos ensina? Devemos buscar enxergar o mundo espiritual. Você precisa enxergar o mundo espiritual. Muitas pessoas, eu disse que a Neshama, alma divina, você não vê. Quer um exemplo? Muitas pessoas entram em crise no casamento, se divorciam e me mandam e-mail. Estou passando por um processo de divórcio, não deu certo. Por que as pessoas se divorciam? Porque quando um homem olhou uma mulher e uma mulher olhou o homem, as pessoas viram uma série de coisas. Viram a beleza física, ou o dinheiro, ou o status, ou que a pessoa era agradável. As pessoas viram uma série de coisas físicas, mas se você enxergasse a Neshama, a alma divina da outra pessoa, você ia saber se o seu casamento ia dar certo ou não. Meu irmão, as pessoas se divorciam por quê? Porque casaram errado. E casaram errado por quê? Porque não enxergaram o componente espiritual da outra pessoa. E não estou querendo criticar ninguém, porque muitas vezes é difícil discernir, mas nós precisamos discernir.
Ah, Tzadok, eu me casei com um homem, era maravilhoso, era isso, era aquilo, aquilo ali. Depois eu descobri que ele não valia nada. Então você enxergou o físico, mas você não enxergou a Neshama dele. Se você enxergasse, você não teria casado. Você entenderia quem ele realmente é. Então o apocalipticismo nos chama para enxergarmos este mundo invisível. Eu vou fazer um raio-x, né? Fui lá fazer um raio-x mês passado. Eu não vi o raio-x, mas o raio-x existe. É a mesma coisa o mundo espiritual. Você não vê, mas ele existe. E nós temos que enxergar, tal como eu enxerguei o meu exame de raio-x. O problema do ser humano é que ele foca na fisicalidade. E a fisicalidade, na verdade, ela é passageira. Tão passageira que se o Eterno tirasse agora a minha Neshama, eu ia cair e morrer. Eu ia cair e morrer. Logo, a fisicalidade, isso aqui não é real. Sabe por que isso daqui que vocês estão vendo não é real? Porque o corpo vai desaparecer. A Neshama não, ela é eterna. O corpo não tem energia por si mesma. Então, nós temos que nos conectar à fonte de tudo que é Hashem. E poucas pessoas conseguem se conectar à Shefa, a nossa fonte, que é o que? O eterno. O ser humano se conecta com a fisicalidade, com a matéria, e ele afasta o invisível, que é o eterno. Repito, até as pessoas religiosas focam no material, no físico. O que é a teologia da prosperidade? Focar no físico, na matéria, na carnalidade. E aí você está se desconectando do eterno. A teologia da prosperidade é uma teologia para te afastar do eterno. Vejam, os gregos focavam no materialismo, no físico, na capacidade pessoal. Lembram que eu falei que o apocalipticismo é uma resistência ao helenismo? O contexto histórico é esse. Os gregos, o helenismo foca na capacidade pessoal, no físico, no materialismo. O helenismo trouxe o culto ao corpo, à beleza, à vaidade, ao dinheiro, ao prazer, ao entretenimento. O foco do helenismo não são as coisas espirituais. Segundo a mentalidade grega, a realidade, o que é a realidade? É aquilo que você vê, que você sente e que você percebe com os seus sentidos físicos. E, meu irmão, essa é a mentalidade do mundo e a mentalidade até de muitos crentes. Mas a mentalidade judaica dos profetas é outra. A mentalidade judaica dos profetas é: o mundo invisível é o mundo real. E este mundo aqui é uma mera ilusão. Lembram aí da parábola do ilusionista que eu contei? Então, o mundo espiritual é o mundo real. O mundo físico é uma ilusão. Se você quer ser uma pessoa espiritual, você não pode ficar apegado, agarrado às coisas físicas deste mundo. Não é errado você ter uma casa, você ter um carro, né? Você ter algum. Não é errado você ter coisa material, mas o problema é que o ser humano ele quer ficar apegado, o foco dele é o material. Por isso que a teologia da prosperidade é uma teologia maligna. Vejam, há um pensamento racídico que diz: os objetos do mundo, anota aí, hein? Os objetos do mundo material perturbam o espírito para que o espírito não cresça. Isso é uma verdade espiritual profunda. Os objetos do mundo material, eles perturbam o teu espírito para que você não cresça espiritualmente. Ou seja, se você ficar apegado às coisas materiais, você não vai crescer, porque você vai estar dando vazão à sua carne. E você sabe que é uma guerra entre a carne e o espírito. Uma guerra entre o físico e o espiritual. E se você ficar apegado ao físico, a tua vida espiritual vai ficar o quê? Totalmente
caótica, ok? Então, nós vamos agora traçar características do apocalipticismo judaico e mostrar a literatura judaica que é anterior ao Novo Testamento, tá? Eu vou pegar características do apocalipticismo judaico muito antes do Novo Testamento e mostrar como a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ele incorporou essa mentalidade apocalíptica. Vamos lá. Primeira característica do apocalipticismo judaico. Um mundo invisível afeta ou até determina este. É uma característica essencial. O nosso mundo físico, ele é afetado e ele é